que no Senhor se escondem. Sabe quando você não quer falar com ninguém? O que você faz? Você desliga sua rede social, você fica offline, você entra num quarto, você entra no seu carro. Todo mundo, não tem aquele lugar? Tem gente que é no meio do ônibus, lá, fecha o olho. A Bíblia está falando que quando a gente se refugia, a gente se esconde em Deus, sabe? Você está protegido lá em Deus, nós seremos felizes. Então, quem se esconde em Deus, quem se refugia em Deus, é feliz. Mas a gente não se refugia em Deus, né? A gente se refugia em outras coisas. A gente se refugia nas amizades. E são coisas boas que Deus criou para nós desfrutarmos. Não estou falando que são más, tá? Mas a gente usa como abrigo o nosso casamento, a nossa casa arrumada, o nosso emprego, nosso trabalho, a nossa família, o esporte, né? A galera tá amando aí do Turma do Pedal. A gente usa muitas coisas boas que Deus nos deu para desfrutarmos como refúgio. E o nosso refúgio tem que ser Ele. Ele quem nos protege, Ele quem nos guarda, Ele quem nos faz descansar. Amém? Então, quando as coisas estiverem bem ou mal essa semana, você vai lembrar desse versículo. Como são felizes, provai e verde, que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Amém? Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. E se você está muito triste, você vai falar, Senhor, eu quero ser feliz também. Estou com uma tristeza que ela veio e ela não vai embora. Eu quero experimentar esse versículo. E aí você vai fazer um exercício de se refugiar nele. Amém? Não ficar olhando para as coisas aqui, como depositando a sua confiança nelas. Semana passada, vocês lembraram qual foi o exercício que era para a gente fazer? Trazer a memória que trazia esperança. A gente leu Filipenses lá, Filipenses capítulo 5, agradecer, pedir para a paz guardar o coração. E essa semana a gente vai se refugiar no Senhor. Hoje nós vamos orar, você vai colocar suas causas, seus pedidos, seus agradecimentos. Nós vamos orar pelo Bolinha. É um morador aqui do início do bairro, né? Quando o trabalho começou aqui, ele frequentava e ele está internado, entubado com Covid. A irmã Genésio está pedindo oração por ele, pela família. Se você tiver mais algum pedido de oração, Genésio, você pode vir aqui na frente para representar o Bolinha. Tem mais algum pedido? Você pode vir aqui à frente também, que nós iremos orar juntos. Se não quiser expor, não tem problema, a gente mantém o distanciamento. Vamos ficar em pé agora e vamos orar uns pelos outros? Quer falar o que é? A sogra da Juraildes, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é bom e diante das dificuldades, às vezes, Pai, a nossa alma duvida, Deus, disso. Então, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo confirme dentro de nós, com o Seu poder, a bondade do Senhor. Mesmo quando a nossa vida, as coisas não vão bem. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa ouvir cada súplica agora, cada clamor. As necessidades são tantas, Pai, e o Senhor as conhece melhor que ninguém, até mesmo do que nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa intervir sobre a nossa vida. Deus, que o Senhor possa destruir toda fortaleza maligna, Senhor, seja no reino espiritual, Senhor, seja, Senhor, aqui, através de uma enfermidade, de uma calúnia, de uma perseguição. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa destruir os planos do maligno que nós não conseguimos enxergar. Que o Seu nome seja exaltado na nossa vida. Que o Senhor possa visitar o Bolinha lá e todos que estão internados, Senhor, sem conseguir respirar. Traz o fôlego sobre eles, Deus. Brilha a Sua luz nos hospitais, Pai. Brilha a Sua luz na cidade. Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas com fome, desesperadas, tanta violência dentro das casas. Oh, Deus, tem misericórdia desse tempo, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia das famílias, tem misericórdia das crianças, Senhor, que estão sendo violentadas, abusadas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, protege, Senhor, protege
protege, Pai, que o seu nome, Senhor, possa ser conhecido no meio da nossa nação. Abençoe também a sogra da Jurailde, Senhor, traga o que ela precisa neste momento. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas nossas necessidades, e nós agradecemos também por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso refrigério, porque quando nós não temos esperança, achamos que as coisas estão perdidas, o Senhor vem e traz a sua luz, o Senhor traz o seu escape, Senhor, e o Senhor nos ajuda a sonhar, ajuda-nos a mantermos a nossa esperança em Ti. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Essa semana, eu e o pastor, nós temos ouvido muito uma música, depois você lá na sua casa procura, do Leonardo Gonçalves, com o Mauro, chama Tudo Fica Bem. E essa canção é um pouco desse salmo, e é o momento que a gente está vivendo, e fala que quando a gente continua olhando para Cristo, quando a gente percebe Deus dentro da gente, aí tudo fica bem. Não é porque as circunstâncias mudam, é porque você sabe quem Deus é, e que você está conectado nele, e ele faz parte de você. Então isso é muito bom, essa confiança. Tá bom? Então não desista. A gente tem percebido que muitos queridos têm se sentido muito sozinhos, né? Vamos criar uma rede ali de suporte, de amizade, de oração, mesmo que online, telefone, WhatsApp. Fala, olha, ora por mim, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. Então, para a gente não se sentir, não ficar tão isolado, que às vezes, quando a luta é muito grande, a gente não consegue, parece que nem buscar o Senhor sozinho. Essa semana eu conversava com alguém e a pessoa falava assim para mim, pastora, a minha vida virou um furacão tão grande, tão grande, tão grande, e eu parei de orar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de ir na igreja, e eu acho que se agora eu for pedir alguma coisa para Deus, Ele nem vai me ouvir. Eu estou indigna dele. Olha que pensamento maligno, que mentira! Não é? Jesus nos deu ali livre acesso. Se é o pecado que está te afastando dele, peça perdão, reconcilie-se com Jesus. Se são as lutas da vida que sugaram as suas forças, pede ajuda para alguém, igual essa pessoa me chamou na internet, a gente está orando, está conversando, mas não se deixe vencer, sabe? Não se deixe vencer, não fica lá abatido, derrotado ali no chão, não. Não se entregue, clame por ajuda, né? Nós temos essa parte, os pastores, tem os líderes, tem tanta gente aqui de oração que ama estar conectado, está orando, está conversando. Nós temos, se você precisa de uma rede de apoio psicológico, tem lá, a Gi sempre está mandando um link lá da faculdade, né, Gi? Tanta gente atendendo até gratuitamente. Mas a vida é muito bonita, ela é um presente de Deus, então não desista dela até que o próprio Senhor te recolha. Amém? Amém, queridos? Não desista da sua vida, não desista. Viva intensamente cada minuto até o próprio Deus vir te recolher. Amém? Guarda isso também no seu coração. Bom dia, irmãos. Os irmãos parecem que estão desanimadinhos. Bom dia, irmãos. Obrigado. Queridos, acho que o que nós mais precisamos hoje, essa canção que ela está falando que nós ouvimos, ela ouviu mais do que eu. Mas é uma canção que, o nome dela é Tudo Fica Bem. A gente sabe que tudo vai ficar bem, nem que seja com a morte, né? Misericórdia, pastor, vira essa boca para lá, mas a gente... Para nós que somos cristãos, a morte não é fim, gente. A morte é só a passagem para o estado de eternidade, onde não vai ter mais tristeza, choro, dor. E permanecer em Cristo é ter a certeza de que nós vamos desfrutar de tudo que Ele prometeu. Então a morte não é a coisa mais terrível que alguém pode enfrentar. Tem coisas piores. E eu acho que o que nós mais precisamos hoje é de milagres. Eu acho que quando eu resolvi fazer essa série sobre os sinais de João, os sinais de Jesus no Evangelho de João, os milagres, eu acho que o que nós mais precisamos hoje é de milagre. Para alcançar quem a gente ama, para alcançar quem a gente não conhece. Eu voltei com o trabalho do hospital há algumas semanas, eu e uma médica que já fomos vacinados. Nós estamos
nesse trabalho e indo na porta das UTIs, cantando, orando pelas pessoas à distância. E está na Constituição, escrita no dia 5 de outubro de 1988, que todo mundo tem direito à assistência religiosa. Então, assim, a gente está vendo uma geração que está achando tanto entretenimento, a gente vinha falando disso. E a pessoa acha que não precisa estar com Deus, não precisa congregar, não precisa... Eu sei que tem gente que às vezes está com tanto medo que só quer ver online, não tem problema. Mas o importante é você estar conectado com alguém, como a pastora disse agora há pouco, para na hora do pipoco você não surtar. Nós estamos vendo uma geração que está chutando tudo e desistindo da vida. E o tanto que é bom viver, gente. Eu gosto de usar muito um exemplo. Tem gente que fala assim, o inferno é aqui. Gente, não é não. Quem gosta de doce aí? Quando você come um pedaço de pudim, você fala, que inferno? Não. Sabe, não tem inferno aqui. A gente pode desfrutar da melhor forma possível. Nós estamos, sabe, cumprindo todas as barreiras sanitárias que o pessoal pediu para a gente fazer, para a gente poder estar junto. Então, quando você se esforça para vir à igreja, para estar aqui ou para participar, que seja online, isso é uma forma de fortalecer você. E nós vamos fortalecendo uns aos outros. Aí talvez você pense assim, não, mas eu gosto é de abraço. Então abraça quem você pode abraçar. Porque tem gente que não dá para abraçar agora. Eu queria abraçar todos os irmãos, queria ficar ali na porta abraçando todo mundo, mas não podemos. Vai chegar uma hora em que poderemos de novo. Essa meleca uma hora vai passar. A gente não sabe se agora, se daqui 1 ano, se daqui 10 anos. Não sabemos. Esperamos que seja o mais rápido possível. Mas confesso para os irmãos que a gente precisa muito de milagre. Você talvez em alguma área diferente, uns precisam na saúde, outros precisam financeiro, outros precisam na própria alma. Porque tem gente doente, como a pastora disse, tem gente que está ficando às vezes tão sozinho, me abandonaram. Aí fica doente na alma, não procura ajuda. Sabe, nós estamos aqui para isso. Nós não estamos fazendo aglomeração em lugar nenhum, mas estamos fazendo o que a gente pode, estar pertinho. Eu, depois que eu voltei à rotina do hospital, sempre que eu vou ao hospital, eu passo em casa, tomo aquele banho, quase ducha de poço, porque você precisa preocupar com o próximo. Então, se cuide e aproxime de quem pode te ajudar. Não fique reclamando, minha vida é difícil demais, fulano me abandonou. Não reclame não, procure quem pode te ajudar. Não procura quem vai te trazer problema não. Procure alguém que possa ajudar você. Os irmãos estão entendendo? Abra suas Bíblias em João capítulo 9. Hoje nós vamos passear por esse capítulo todo. E esse é um dos capítulos que mais me marcaram ao longo da minha vida. Porque eu olho para essa história, eu vejo que eu era como esse homem que encontrou com Jesus. E eu acredito que você também, em algum momento, se sentiu assim, ou se sente até hoje. Mas vamos orar primeiro, antes da gente entrar no texto. Achou o texto, João 9, já está aqui no telão, obrigado Bruno. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui mais uma vez. Obrigado porque nós temos liberdade, mesmo que restrita, uma liberdade de culto. Obrigado, Senhor. Nós não temos como agradecer isso. Tantos lugares, está tudo fechado ainda. Outros estão dizendo que vem uma terceira onda. Senhor, que isso não nos atinja. Que isso não atinja a nossa cidade, a nossa nação, todas as nações, segundo a sua vontade. Proteja-nos, Senhor. Que a sua palavra possa gerar vida em nós, uma alegria tão grande, que nós saiamos daqui totalmente transformados. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Que em nome de Jesus, Pai, Senhor, faça com que as pessoas que precisam de um abraço, sintam-se abraçadas pelo Espírito Santo agora. Que em nome de Jesus toda carência humana seja satisfeita. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar ao coração de cada um. Cale a voz dos falsos profetas. Quantas pessoas andam ouvindo coisas pela internet, distorcem o que elas realmente pensam ou distorcem a verdade do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, cale a voz dos falsos profetas e que as pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor segundo a sua vontade. Salve os nossos parentes, Pai.
Salve as pessoas que nós amamos, que nos ouvem pela internet às vezes, as pessoas que, onde esse vídeo vai chegar, que estão online conosco. Deus, em nome de Jesus, traz salvação dentro da nossa casa. Que nós possamos dizer, assim como Josué disse um dia, as pessoas podem seguir quem quiserem, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Deus, ajuda-nos para que nós possamos alcançar todos, que sejamos Cristos refletindo a luz do mundo enquanto estamos aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bom, essa passagem que nós vamos ler é a cura de um cego de nascença. Não sei se você já conheceu um cego. Nós convivemos muito com um cego que cantava com meu avô. Inclusive está vivo até hoje, o Edinho. Ainda é cego, mas cantava muito. Tinha uma voz potente. E eu fico imaginando como deve ser difícil ser cego. E esse homem nasceu cego. E é o 6º milagre registrado por João no Evangelho. E a gente está estudando os milagres nesses dias. Eu quero que os irmãos recapitulem comigo. Qual foi o primeiro sinal que nós falamos? O primeiro milagre de Jesus. Ele transformou o quê em o quê? A água em vinho. Transformou elementos. Segundo, ele curou o filho de um oficial. Terceiro, ele curou um paralítico no tanque de Betesda. Perguntou para ele, você quer ser curado? Ele, ninguém me empurra na água quando balança a água. Tinha uma mística naquela época que se o anjo balançasse a água, entrasse primeiro na água, era curado. Mas era uma mística, porque ninguém sabia daquilo. Aquele homem estava 18 anos lá. E 18 anos paralítico, mas Jesus o curou. O 4º milagre, ele multiplicou 5 pães e peixes e alimentou quase 20 mil pessoas, segundo a história. Que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Depois ele anda sobre as águas, mostrando que ele é Deus, que ele tem domínio sobre tudo. Se você pegar uma pedra e jogar na água, ela vai afundar. Mas Jesus vem andando sobre as águas. Alguns brincam, falam que é o primeiro momento de surf. Jesus inaugurou, foi o primeiro surfista da terra. Mas é brincadeira, né? Mas esses sinais mostram que Jesus é o Filho de Deus, que ele muda os elementos, ele é o Todo-Poderoso, que ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ou seja, ele tem poder sobre tudo no mundo natural, além do mundo espiritual. E ele não está sujeito às leis naturais. A lei da física ensina para nós que se um objeto ele tem um peso maior, você coloca ele em cima da água, a densidade dele vai fazer ele lá para o fundo. Mas ele andou sobre as águas. Mostra também que ele perdoa pecadores. Graças a Deus por isso. E também ele cura a distância, como a sua palavra, levanta os prostrados. Mas hoje a gente vai ver mais um sinal, que é esse sinal que Jesus estava na cidade, para a festa dos tabernáculos. A gente viu que em outros milagres ele estava na penúltima Páscoa, mas ele tinha tido um problema com os fariseus, numa história que todo mundo aqui já ouviu falar. Ele tinha tido um problema com a mulher que foi pega em adultério, a mulher adúltera. Os fariseus pegaram a mulher, levaram para ele e falaram assim, e agora? O que faz com ela? Foi pego em adultério, pedrada até a morte. Ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo joga as pedras no chão e vai embora. Então Jesus já tinha tido um problema com eles, e os fariseus queriam testar ele desde então. Pegaram os guardas, falou, vai prender Jesus. Estou seguindo a história a partir do capítulo 8, 6, 7 e 8, mas sem parar. Falaram para ele, vai prender Jesus. Os guardas ficam admirados com o jeito que Jesus falava. Voltam falando, tem jeito de prender esse cara não. Ele fala de um jeito diferente de todo mundo. Não tem como prendê-lo. Os líderes estavam irritados. No capítulo 8, Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. E eles ficam chateados com isso, porque ele veio trazer luz para trevas. Mas aí chega um momento, a tensão fica no nível máximo. Por quê? Porque Jesus vem curar um cego de nascença. Nunca se tinha ouvido falar que um cara que nasceu cego depois enxergou. Vamos lá, a partir do verso 1. Enquanto caminhava, nós vamos até o verso 7 da primeira parte. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou do pecado dos seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima.
quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou no mundo, estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego. Verso 7 e último dessa parte, em seguida disse: vá se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a enxergar. Bom, a gente já ouviu um pouquinho dessa história, mas Jesus está ali caminhando com os discípulos e era sábado. Sábado não podia trabalhar. Sábado era o dia do descanso. Hoje nós fazemos isso no domingo. E muitas pessoas acabam negligenciando o domingo. Ah, não, domingo eu vou fazer um outro negócio. Domingo eu vou fazer isso ou aquilo. Gente, nós estamos reunindo fisicamente a maioria do corpo da igreja aos domingos. Então, marque compromisso sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Mas não marca domingo, não. Domingo é o dia do Senhor, é o dia da gente vir para a casa do Senhor. Domingo é o dia da gente estar junto. Mas tá, só abrindo aspas, quem está online está assistindo a gente, beleza, Deus te abençoe aí. Mas se você puder vir, nós estamos te esperando. Bom, Jesus chegou lá no dia principal da festa, no sábado. De repente, ele encontra um cego de nascença que tinha os pais vivos ainda. Você fala assim, mas por que a expressão dos pais vivos? Porque ele já era mais velho. Lá na frente nós vamos falar isso. E todo mundo conhecia aquele ceguinho ali. Todo mundo conviveu com o cara, porque eram muitos anos que ele era cego e mendigava, pedia as coisas. Se você tivesse um cego morando perto da sua casa, você saberia. Ou aquele cego ali, todo mundo ajuda. Ali na Praça Tamandaré, se eu não me engano, tem sempre um cego ali com alguém ajudando ele. Só os ajudantes acho que estão dando tumé nele, porque ele está mudando de ajudante demais. Eu fiquei preocupado com esse cego outro dia. Mas todo mundo conheceria. E os discípulos olham para Jesus no verso 2 e perguntam, quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer cego? Porque existia uma tradição na lei que dizia que a maldição do pecado dos pais cairia sobre os filhos. Então eles fazem essa pergunta: foi pecado de quem? Qual a origem da cegueira dele? A gente sempre quer saber, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando isso? Qual a origem? A gente fica primeiro procurando pecado, né? Se você fica doente, peguei Covid. Nossa, cara, sabia que eu não tinha que ter feito aquele negócio errado. A gente começa a tentar, só que no reino de Deus a conta não bate. Tem hora que a gente sofre sem motivo. Sofre por causa do pecado de Adão. Então a gente sofre e fala assim, poxa vida, eu estou passando um sofrimento. Eu nunca fiz nada para merecer isso, mas você já nasceu com a herança do miserável do Adão. Então a gente nasce com essa herança. E os discípulos partem desse princípio. De que se a pessoa estava doente, alguém é culpado. A gente joga a culpa às vezes até em Deus. Um exemplo disso é no livro de Jó. Jó, os amigos dele começam a falar, Jó, conta para nós aí, o que é o pecado que você está cometendo? O que você fez que Deus te castigou e tirou tudo de você? A gente sempre quer fazer essa conta. Porque quando não era um pecado que você cometeu, era uma maldição hereditária. Porque tem esse negócio também. As pessoas falam, mas espera aí, gente, o que Cristo fez na cruz já não resolveu isso? Só que se pensava assim. Tem muita gente religiosa que continua pensando assim. Então, muitos acreditam hoje. Fica tentando achar um motivo. Ah, por que fulano teve um câncer? Ah lá, teve um câncer porque deve ter feito pecado sem ninguém ver. E câncer não tem nada a ver com pecado. Ah, mas se a pessoa fuma, tudo bem. Mas o pecado do vício ali, tudo bem. Só que tem muita gente que fuma a vida inteira e não teve câncer. Então todo mundo que fuma devia ter câncer. Não faz sentido. Então a conta não bate. Por que algumas pessoas têm câncer? Eu toda semana no Araújo Jorge fico pensando algumas vezes, por que essas pessoas... Eu não questiono isso mais, porque eu sei que existe uma soberania de Deus. Deus permite essas coisas. Mas os discípulos perguntam um falso dilema para Jesus. O que é a expressão de falso dilema? É isso ou isso? Você fala, nem isso, nem isso. Jesus responde. Verso 3. Nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Isso nos ensina que a maioria dos sofrimentos que nós enfrentamos são para Deus usar algo na nossa dor ou no sofrimento para a glória dele. Então, se você está sofrendo por alguma coisa, tenta enxergar o que Deus está te ensinando. Comece a pensar nisso. Então,
Primeira coisa, eu posso dividir isso em 3 pensamentos. Por que as pessoas sofrem? Por que uma criança sofre? Por que acontece um abuso, algum problema? Tá, vamos explicar acerca do sofrimento de 3 formas. Primeiro, porque as pessoas cresçam e aprendam com o sofrimento. Poxa, mas Deus permite isso? Claro, vai formando quem é você. Nós perdemos 3 filhos antes de ter as meninas. Esse sofrimento contribuiu para o nosso crescimento. Poxa, mas podia ter sido diferente? Claro! Eu me casei virgem, gente. Não fiz nada errado, não quero nem outra sogra. Então assim, eu fico pensando, você está rindo, você fica rindo, né? Sabe, fiz tudo certo, por que deu um negócio errado? O sofrimento contribui para a gente crescer. Para eu amar a Deus e pensar no futuro, que essa vida aqui vai ter sofrimento sim. Quem te fala que aqui você não vai sofrer, você vai vencer, não vai não, você vai cair às vezes também. Vai ter hora que você vai perder. Segunda coisa, para refletir a fragilidade da humanidade. Nós somos frágeis, a gente sofre. Como nós somos frágeis? Se vem uma miséria de um vírus desse, você perde a respiração, pode ser entubado, pode morrer. Frágil. Essa carne é frágil. Essa carne é pecadora. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Essa carne sempre vai falhar. E terceiro, que é o caso desse homem. Deus quer usar o sofrimento para depois curar a pessoa para o nome dele ser glorificado. Que é o caso dele. Essa criança nasceu cega. Qual que é o objetivo desse menino ter nascido cego? Manifestar a glória de Deus. Porque depois de tantos anos ele seria curado pelo próprio Jesus. Tem sofrimentos que a gente passa por anos, de repente ele acaba. Tem uns que não, vai até você morrer. Essa semana eu estive num velório, na quarta-feira. E que testemunho bonito daquela senhora. Uma senhora que impactou a vida de muita gente. Ela era voluntária também no Araújo Jorge, era mãe de uma conhecida nossa. Muitos amigos em comum amavam essa senhora porque ela era diferente. E ela sofreu muito agora na reta final. Para os irmãos terem noção, ela e o marido pegaram Covid. O marido morreu, tem 25 dias, ela morreu quarta. Pensa se você perder seu pai e sua mãe em menos de um mês. Mas a família estava toda lá cantando: queremos o teu nome engrandecer. Porque quando nós somos cristãos, nós lidamos com o sofrimento de uma maneira diferente. A nossa vida não é só isso aqui. A nossa esperança não é só aqui. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus responde nem uma coisa nem outra. Essa cura mostra que Jesus é a luz do mundo. Ele pode pôr luz nos nossos olhos. Você não está enxergando uma bobagem que você está pensando, ele põe luz no seu olho. Opa! Eu me lembro que eu era adolescente. E eu fui ensinado numa família católica de que eu tinha que conversar com Maria. Eu lembro que tinha uma Maria dentro do meu quarto. Que uma vez o Arthur veio falar comigo, eu tirei. Mas eu me lembro que uma vez um professor falou assim: olha, essas imagens foram criadas para vender e tal. Explicou toda a história do catolicismo e por que as estátuas, as imagens foram criadas. Começaram com um símbolo, acabaram virando comércio. E eu fiquei tão indignado com aquilo que eu cheguei em casa e falei: a partir de hoje eu não sou católico mais, eu não acredito nesse negócio. E eu me lembro que o cidadão aqui, meu irmão, 20 anos mais velho que eu, meu irmão que está aqui, falou assim: essa imagem aqui, ó, eu acho que tem um demônio atrás desse negócio aqui. Eu falei: então vamos tirar o demônio do quarto. Peguei, pus lá fora. E minha mãe queria voltar para dentro do quarto. Eu falei: não vai voltar, senão eu vou jogar lá na rua. E como minha paciência sempre foi gigantesca, nessa época era pior ainda, acabou não voltando, graças a Deus. Sabe, irmãos? Eu fico pensando o seguinte: Jesus respondeu nem uma coisa nem outra, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Aí no verso 4, ele fala um negócio assim: ó, nós devemos cumprir logo as nossas tarefas, que foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo: eu vou morrer, a minha morte se aproxima, e esses sinais que glorificam a Deus não vão ser mais feitos através dele. Hoje nós podemos orar e Deus pode curar alguém, mas através de Jesus não aconteceu mais, pessoalmente.
dessa forma. Verso 5, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Ou seja, esse homem não vai continuar cego. Aquele menino nasceu cego para mostrar que Jesus é a luz do mundo. De um jeito misterioso, Deus usa o sofrimento para glorificar o nome dele. O que nós passamos com as meninas, eu não posso deixar de citar o exemplo, porque foi muito sofrimento para nós também. Hoje a gente conta a história para pessoas que saem de depressão. A gente conta a história para pessoas que falam assim, nossa, como que vocês passaram por tudo isso tão tranquilos? Não é que é tranquilo, a gente sabia quem estava com a gente. E você precisa enfrentar os sofrimentos assim também. Então Deus usa o sofrimento, a dor humana, para isso. Para trazer glória para o nome dele. E mostrar para nós que nessa vida, o conforto e a paz não significam nada. Tem gente que está confortável, deitado no sofá agora, depois de ter feito uma semana cheia de coisa errada, mas está deitado tranquilo, em paz, com dinheiro no bolso. Isso quer dizer nada. Porque quando ele partir, o que ele vai levar? Jesus cospe no chão, mostrando que era terra. Até então o Íris Rezende não estava governando a cidade, porque senão já teria asfalto, né? É brincadeira. Cospe no chão, pega o barro, coloca nos olhos. Verso 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos dele. E disse, vai ao tanque de Siloé e se lava. Verso 7. E o homem foi, se lavou e voltou enxergando. Olha que legal isso. Essa expressão do tanque de Siloé, de enviado, tudo bem, Ed? Cara, é um dos dois. Espera aí. Se não é um, é o. Ai, cara. Faz pergunta difícil, não? É o do meio? É o 2? Não. É ele. É isso que eu disse. Voltando. É bem sugestivo. Jesus foi enviado para o mundo para lavar a humanidade. Quando nós nos batizamos, eu estou dizendo diante das pessoas, eu estou lavado com o sangue de Jesus. Eu fui lavado. E Jesus dá essa ordem, ele obedece e começa a enxergar. Extraordinário. Só que tem uma reação dos vizinhos. Pensa você, vê um cego crescendo, se tornou adulto, já era uma pessoa mais velha, de repente vem a reação. Verso 9. Alguns diziam, perdão, Bruno, volta para o verso 8. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo, começaram a perguntar, não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Pensa que loucura. Você viu um homem anos lá. Verso 9. Alguns diziam, é ele. Outros diziam, não, parece com ele. Mas o mendigo falava, gente, sou eu. Eu era cego. Próximo. Quem curou você? Perguntaram ele, o que aconteceu? Verso 11. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei, agora eu posso ver. Próximo. Onde está esse homem? Perguntaram. Ele falou assim, não sei. Eu gosto demais dessa história. Pensa no susto, gente. O cara era cego, de repente ele está vendo. Pensa uma pessoa. Não tinha uma córnea, de repente a córnea apareceu. Poxa, mas ele nasceu cego, mas de repente a córnea apareceu. Todo mundo ficou espantado. Mas cadê o cara que te curou? Não sei. Aí os caras pensam, ninguém melhor do que um pastor ou um líder religioso para explicar para nós como que aconteceu esse milagre. Continua comigo, Bruno. Verso 13. Aconteceu um milagre. Então levaram os fariseus a um homem que havia sido cego. Levaram aos fariseus esse homem que tinha sido cego. Verso 14. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com a saliva e o curou. Verso 15. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que tinha acontecido. Ele respondeu, ele colocou terra com saliva nos meus olhos. E depois que eu me lavei, passei a enxergar. Então alguns dos fariseus disseram, verso 16, esse homem não é de Deus, porque está trabalhando, sabe? Gente, cuspir na terra é trabalho. Outros disseram, mas como um pecador pode fazer um sinal desse? Verso 16. E havia uma divergência entre eles. Os próprios fariseus falaram, opa, uns falavam, esse cara é de Deus. Outros falavam, não, esse cara não é de Deus não. Verso 17. Os fariseus voltaram a perguntar para o cego, o homem que havia sido cego, o que você diz que esse homem que o curou? O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser um profeta.
Então, peraí. Os fariseus começaram a brigar entre si. Você era cego? Sim. Seus olhos se abriram? Sim. Como que foi? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, pôs no meu olho, fui no tanque de Siloé, voltei vendo. Detalhe, o Mishnah, as regras que os fariseus criaram para eles, eram 37 categorias de coisas que você não podia fazer no sábado. A Bíblia não diz isso, mas eles criaram regrinhas para eles cumprirem só no sábado. Uma delas é, não podia fazer barro. Jesus cuspiu no chão, fez o quê? Barro. Não é de Deus. Cuspiu no chão e fez barro. Misturou, gente. Na hora que eles falaram assim, ó, fez barro, no verso 15, esse cara não é de Deus. Mas eles estavam tentando procurar uma explicação para o milagre. Em Mateus, Marcos e Lucas, os fariseus falam assim, é por demônio que ele está fazendo milagre. Mas aqui a gente vê um negócio terrível. Apego por costume que não é bíblico, mas é tradição. A gente é muito religioso. Nós nos apegamos muito a coisas que não estão na Bíblia. Eu sei que tem gente que às vezes frequenta uma igreja pela religião. Ele não frequenta um lugar porque ele gosta de ouvir a palavra, ou porque ele se sente bem, não. Ele vai lá porque ele aprendeu assim com a mãe, com a avó, com o papagaio, e todo mundo da família tinha que ir. Tem coisas que não estão na Bíblia, e essa coisa de cuspir no chão e fazer barro não estava na Bíblia. Aquilo era uma lei humana. E as tradições nos cegam. Tem tradição que nos cega. Conversei com uma pessoa católica, muito católica outro dia. Falei assim, você entende que Maria morreu, está enterrada. Foi uma pessoa muito de Deus, mas morreu e está enterrada? Entendo. Mas você entende que não pode falar com ela? Não, mas eu aprendi que eu tenho que falar com ela, eu vou falar com ela. Tradição cega as pessoas. Ah, mas foi minha mãe que me ensinou. Tudo que você aprendeu com sua mãe é certo? Não. Ela ensinou muita coisa boa para você, mas tem coisa que não. Minha mãe tem uma vizinha que eu falo que ela é curandeira. Porque a mulher tem receita para tudo. E outro dia eu falei assim, isso que a pessoa está fazendo, ele vai fazer mal. Não faz isso, a gente fica rindo dessa história lá junto. Então o fariseu fala assim, se é um pecador, como é que ele pode fazer milagre assim? Outros dizem, para fazer milagre assim tem que ser um homem de Deus. Então eles começaram uma crise entre eles. Mas perguntam para ele de novo, no verso 17, ele fala, esse homem é um profeta. Então peraí, primeiro ele falou que era homem, um homem chamado Jesus, depois ele já chamou de profeta. Opa! Isso aí é um processo que nós podemos chamar até de conversão. Você enxerga Jesus como um homem que fez um milagre na cruz por você, morreu. De repente você fala, poxa vida, ele é um profeta. O que ele fala para mim, eu vou fazer. Quando você começa a ouvir a palavra de Jesus e quer obedecer, isso é sinal de conversão. Os fariseus não deram crédito. Então eles falaram assim, ó, esse cara está falando bobagem, vamos chamar os pais dele. Verso 18. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido curado, por isso mandaram chamar os pais dele. E perguntaram, esse é seu filho? Ele nasceu cego. Como que ele pode ver agora? Os pais responderam, esse é o nosso filho, ele nasceu cego. Agora, como ele pode ver? Pergunta para ele, porque ele tem idade. Verso seguinte, Bruno. Os pais responderam, sabemos que é o nosso filho, nasceu cego. Próximo. Mas não sabemos como é que ele pode ver. Quem o curou? Ele tem idade suficiente para responder. Pergunte para ele. Por que a idade dele era suficiente? Calcula-se que ele tinha 45 anos, gente. 45 anos cego. Poxa, mas como que Deus pode pegar um cara e deixar ele cego 45 anos, gente? O pecado do Adão trouxe um monte de doença para a humanidade. Mas olha que coisa mais linda que aconteceu com esse cara. Esses 45 anos não vale a eternidade que ele vai passar com Deus. Por isso talvez você está passando um momento de sofrimento grande. Isso não vale pelo privilégio de obedecer e caminhar com ele pela eternidade. Isso não é nada. Pergunta para os pais, quem curou? Eles estavam até falando assim, você usou esse cara para fingir que era cego, para ganhar esmola? Possivelmente eles estavam perguntando isso. Os pais disseram, ele é cego, nasceu cego, é o nosso filho, mas agora está enxergando e a gente não sabe por quê. Por quê?
Porque no verso 22 diz que quem... Põe lá para nós, Bruno. Seus pais disseram isso por medo, pois haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Pensa, você não ia poder pisar na igreja. Você não ia poder ir em lugar nenhum se declarasse que Jesus é o Cristo. As perseguições em Jerusalém foram fruto disso. Muitos judeus perderam as esposas. Esposas perderam o marido porque falavam assim, converti. O outro falava assim, o quê? Não, eu vou ficar com a minha lei, minha tradição. Segue seu caminho, e abandonava o lar. A tradição, inclusive, conta que o apóstolo Paulo provavelmente era casado. Quando se converteu, a mulher abandonou ele. E ele falou, prefiro ser celibatário, não quero casar, porque eu quero dedicar minha vida para o Senhor. A carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, foi escrita a um grupo de judeus que haviam crido que Jesus era o Senhor. E eles começaram a sofrer perseguição dos parentes, dos patrícios, dos judeus. E o autor queria evitar que eles negassem a Cristo e voltassem para o judaísmo. E tem gente que faz isso, nega a Cristo na primeira situação. Foram dias de perseguição muito grandes, porque os fariseus não admitiam que Jesus era o Messias. Olha a situação, gente. Perguntaram para os pais, ó, quem curou esse cara? Não sei, pergunta para ele. Até hoje tem gente que tem medo de expressar a fé. Não, se eu for falar minha fé aqui, meu patrão vai me mandar embora. Se eu for me posicionar de forma cristã, as pessoas vão puxar minha orelha. Se eu for me posicionar de alguma forma. Tem gente que tem medo de dizer que é crente. Não, eu prefiro dizer que eu sou evangélico. Se você crê em Jesus, você tem que entender, nós somos crentes em Cristo. Aí os fariseus voltam no cego. Verso 24, já estão caminhando para o final. Essa história é sensacional. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e perguntaram. Disseram para ele, Deus é quem deve receber glória a isso. Porque esse homem que te curou é pecador. O que eles queriam fazer? Olha, não acredita nesse cara não. Quem te curou foi Deus. Mas o próprio Deus estava ali em pessoa. E eles não viam. Verso 25. Texto que fala muito ao meu coração. Não sei se ele é pecador. Respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Olha, você pode julgar o que você quiser do cara, mas eu estou enxergando. Verso 26. Mas o que ele fez? Como ele curou você? Eles queriam convencer o cego de que Jesus era pecador. Mas ele fala assim, ó, contra fato não há argumento. Eu era cego, agora estou vendo. O cara me curou. Os fariseus tinham que encarar que estavam diante de um ex-cego, gente. Eles tinham que encarar que tinha acontecido um milagre. Aí no verso 26 ele pergunta de novo, como que ele fez isso? Aí o cego perde a paciência. O ex-cego. Verso 27. Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Aí o pau quebrou. Tem gente questionando ele. Ele falou assim, vocês querem virar discípulo dele também? Verso seguinte, 28. Então eles insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde ele vem. Verso seguinte, Bruno. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos, e vocês que são religiosos não sabem de onde ele é? De onde ele veio? Próximo. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Verso 32. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Verso 33. Se esse homem não fosse de Deus, ele não teria conseguido fazê-lo. 34. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles. E quer ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Aqui a gente vê o maior momento de cegueira religiosa. Aconteceu um milagre, eles viram quem fez o milagre, eles sabem quem fez o milagre, mas eles não querem acreditar. A gente sabe que Deus é que cuida da gente, mas quer fazer a coisa no braço. Eu estou apertado, eu vou lá no banco pegar um empréstimo e resolver tudo. Nunca resolveu. Eu estou com um problema, eu vou meter o pé e vou acabar com esse casamento. Não vai resolver. Os homens estavam tão endurecidos, apegados à tradição, que interpretava a lei de um jeito errado.
Um cego de nascença foi curado, gente. E eles falam, o nosso guia é Moisés. Aí o cego fala, mas estranho então. Se vocês são os religiosos, sabem tudo sobre religião, sabem tudo sobre Deus, não conhece esse cara. Então o cego prega para eles. Gente, veja bem, primeiro ele falou que Jesus era um homem. Depois ele falou que ele era um profeta. Agora ele se tornou um discípulo e pregador. Ele prega para os fariseus. Olha, até nesse momento Deus deu chance para os religiosos. Olha o que ele fala. Verso 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a vontade dele. Gente, esse homem foi cego 45 anos. Mas ele ouvia a lei e aquilo ficou no coração dele. Viu a importância de, às vezes, mesmo quando você está cansado, você vir para o culto? Você fica ouvindo, na hora do pipoco que você precisar, isso aí está plantado como uma sementinha dentro de você. Verso 32, o ponto 2 do sermão dele. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Não tem isso nem no Antigo Testamento, gente. Ninguém que era cego de nascença foi curado. E a conclusão do sermão dele, se esse homem não fosse de Deus, ele não conseguiria fazer isso. Então a lógica desse ex-cego é muito simples, ele abriu os meus olhos, ninguém nunca fez isso, nem no Antigo Testamento, e já que Deus não atende pecadores, esse homem é de Deus. Esse homem chegou nessa conclusão e eles estavam tentando provar o contrário. Aí os fariseus apelam. Os fariseus vão apelar. Por que eles vão apelar? Porque eles chegam e agora eles perderam, agora eles atacam. Expulsa o cego da sinagoga, não era mais considerado judeu. E agora vem o segundo momento, o encontro do cego com Jesus. O segundo encontro, verso 35. Quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? E ele perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Verso 36. Verso 37, Jesus respondeu, você ouviu, ele está falando com você. Verso 38, sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. Verso 39, então Jesus disse, eu vim nesse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os cegos para fazer com que os que veem se tornem cegos. Verso 40, alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Verso 41, Jesus responde, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Quando Jesus descobre que ele foi mandado embora da sinagoga, vai atrás dele. Pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Fala, quem é o Filho do Homem para eu crer? Ele falou, sou eu, então eu creio. E o adora. E Jesus aceita a adoração dele. Olha que legal. Gente, ele era um judeu. Ele cresceu ouvindo a lei, mesmo sem enxergar. Um judeu jamais se prostraria diante de um homem, se não reconhecesse que ele era Deus. Então ele reconheceu quem era Jesus. Ele se ajoelha e adora o Senhor. A conversão é completa. Jesus passa de um homem comum para profeta, de profeta passa a ser um homem de Deus para ele, e de homem de Deus ele adora, porque ele passa a ser um adorador. Então a conversão é um processo. Os nossos filhos possivelmente passarão por isso. Quem tem filho pequeno, não sei se você ora todos os dias, mas tem que orar todos os dias pela conversão dos seus filhos. Porque lá na frente eles podem escolher outro rumo. E nós precisamos orar, inculcar. No verso 39 fala, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Jesus veio para salvar, mas para trazer juízo também. Tem gente que é religioso, mas na realidade não mudou de vida. E que juízo que ele traz? Os que acham que veem se tornam cegos. E os cegos passam a ver. No verso 40, os fariseus ouvem e vão tirar a satisfação. Você está chamando a gente de cego? Alguns fariseus estavam perto, ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Está chamando a gente de cego? Porque nós não acreditamos que você é Deus e o Messias? Verso 41, Jesus responde, a cegueira de vocês é espiritual. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmam que podem ver.
Gente, raciocina comigo. Eles estão vendo Jesus, eles viram o milagre, mas eles não acreditaram no milagre. Jesus está dizendo, se vocês não soubessem quem eu sou, vocês não seriam culpados, mas vocês sabem que eu sou o Messias e não querem crer. Tem gente que sabe que está fazendo errado e não quer andar com Jesus. Tem gente que sabe que está vivendo um jeito errado no casamento, no trabalho, mas quer continuar fazendo errado. E falou assim, ó, vocês estão me vendo, mas estão me rejeitando. Por isso o pecado de vocês permanece. Vocês vão pagar a incredulidade no inferno, porque o juízo de Deus vai permanecer sobre vocês. A maioria das pessoas hoje é cega espiritualmente. Não consegue enxergar as coisas como realmente são. Você deve ter um monte de amigo que você fala assim, poxa, esse cara podia tanto mudar de vida. Esse cara podia tanto servir a Deus, ele pode ser gente boa, ele pode ser o cara mais legal que você conhece. Se ele não se arrepender dos pecados e não crer em Jesus, ele está condenado. Você quer condenar algum amigo seu? O que a gente aprende com esse texto? Já vou caminhando para o fim. O mundo está em trevas, assim como esse cego de nascença. O mundo ignora Deus, não quer saber de Deus, quer viver a vida do jeito que quer. Embora tenha muitas religiões, o mundo está moralmente abalado. E o pior de tudo é que as pessoas pensam que entendem. Pensam que estão enxergando. Eu fico pensando assim, tem gente que fala assim, eu frequento uma igreja desde que eu nasci, eu estou salvo. Não está. Não está. Ah, mas eu cresci aprendendo. O que a gente aprende errado tem que consertar. Segunda coisa que aprendemos, Jesus é a luz do mundo. Ele trouxe luz àquele cego. E é Ele quem traz luz para nós, para a nossa cegueira. Se você, marido, não enxerga que você tem que ser parceiro da sua esposa, você, filho, não enxerga que você tem que ser submisso aos seus pais, você, esposa, não enxerga que você tem que estar junto com o seu marido, isso é cegueira. Tem gente que ao invés de jogar a favor, joga contra. Então não jogue contra a sua família. Pede para o Senhor colocar luz nos seus olhos. Quem segue Jesus não anda em trevas. Começa a enxergar as coisas como são. E esse texto nos lembra Gênesis 2, quando Deus criou tudo do pó da terra, criou o homem do barro e soprou fôlego de vida nele. E também nos lembra a história do general Naamã, que Eliseu falou para ele, falou assim, ó, mergulha 7 vezes no rio e você vai ser limpo. Sabe, nós precisamos mergulhar no Senhor e entender que Ele é a luz do mundo. Só Ele é capaz de fazer as coisas que nós precisamos. E eu quero encerrar com 3 lições práticas, só para a gente pensar um pouquinho. A primeira, quando você estiver perdido, parecendo que você está cego, você sabe aonde ir. Você tem que ir até Jesus. Você que está aqui não está enganado. Jesus é o farol. Ele é quem traz para nós. Tudo aqui nesse mundo é estranho. Você fala assim, pô, mas o povo está sofrendo tanto, está acontecendo tanta coisa assim. Que negócio estranho. Mas a gente sabe que caminha para essa luz. Segunda aplicação. Arthur, vem vindo para cá, por favor. Se você sente medo de manifestar a sua fé para os homens, tema a Deus, não temos homens. Fala para Deus, fala, Deus, eu quero ser cristão a cada segundo do meu dia. Eu não quero tirar licença de vez em quando, não. Tema a Deus. E por último, se a sua fé é vacilante, lembra desse cego. Talvez você fale assim, já teve época que eu criei melhor, agora eu não estou crendo tanto. Esse cego olhou para Jesus, falou, ele é um homem, depois falou, ele é um profeta, depois falou, ele é um homem de Deus, depois falou, ele é Deus, porque ele o adorou. Talvez você está em uma dessas etapas e precise se colocar diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, por favor. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar. Na vida dos seus filhos, na sua vida. Talvez você está preocupado com seus filhos nesses dias. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Vamos orar. Senhor Jesus, a sua palavra nos ensina, e o Senhor disse isso, que o Senhor é a luz do mundo. Arranca de nós toda cegueira. Arranca de nós tudo que nos afasta do Senhor. Se nós estamos enxergando do jeito errado, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a enxergar as coisas como realmente são.
Ajuda-nos a ver as coisas como realmente são. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que nós possamos enxergar a nossa realidade. Talvez nós olhamos para o Senhor e achamos que o Senhor é apenas um bom homem. Talvez alguns de nós achem que o Senhor é apenas um profeta. Mas que em nome de Jesus, Pai, todos possam ver o Senhor como Deus. E possam colocar o seu refúgio no Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a olhar só para o Senhor. Que nós não tiremos os olhos do Senhor, do seu amor, do seu perdão. Em nome de Jesus. Tira toda a cegueira espiritual daqueles que hoje estão cegos e não conseguem enxergar as coisas como são. E ajuda-nos a ver, Senhor, como o Senhor quer que nós vejamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou vivendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deixe o Senhor conduzir você em fé, de fé, de glória em glória, um dia após o outro. Amém, irmãos? Se tem alguma área da sua vida que você está cego e precisa de ajuda, procure-nos. Eu preciso enxergar melhor isso ou aquilo. Nós estamos aqui para servir os irmãos. A gente não está podendo aglomerar como a gente queria, mas nós estamos sempre atendendo pontualmente cada um dos irmãos que precisa. Amém? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. Que no nome de Jesus nós experimentemos cada dia mais da sua presença na nossa vida. Ajuda-nos a enxergar tudo de maneira clara. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Você tenha um domingo abençoado. Lembrando que nós temos as programações online hoje à noite, terça à noite. Que o Senhor te abençoe. Abrace quem você pode abraçar. Curta seus parentes que você pode estar pertinho. Deus abençoe. Ótima semana.